Se você pensa assim, nunca vai enriquecer. E isso não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de dinheiro que entra na sua conta hoje. Não é falta de oportunidade, não é falta de sorte, e muito menos azar. O problema é mais profundo. O problema está na forma como você pensa, na forma como você reage e, principalmente, na forma como você toma decisões quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas nunca vai admitir isso, porque é muito mais confortável culpar o mundo, o governo, a família, o chefe ou a economia, do que aceitar uma verdade desconfortável. A mente delas está programada para perder. Talvez isso te incomode. Talvez você sinta vontade de discordar agora. Talvez uma parte de você queira fechar esse vídeo. E tudo bem. Isso é um sinal de que algo aqui está tocando num ponto sensível. Esse vídeo não foi feito para agradar. Não foi feito para massagear ego. Não foi feito para dizer o que você quer ouvir. Foi feito para acordar. Porque enquanto a maioria continua vivendo no piloto automático, repetindo os mesmos hábitos, cometendo os mesmos erros e esperando resultados diferentes, poucos percebem que a verdadeira mudança começa antes do dinheiro aparecer. Ela começa na mente. A forma como você pensa sobre dinheiro define quanto dinheiro você vai conseguir manter. A forma como você pensa sobre esforço define até onde você vai chegar. E a forma como você pensa sobre si mesmo define se você vai avançar ou desistir no meio do caminho. Se você continuar até o final deste vídeo, talvez você perceba algo que sempre esteve aí, algo que influenciou silenciosamente suas escolhas, algo que moldou seus resultados, mas que você ignorou por muito tempo. E quando essa ficha cair, você nunca mais vai enxergar dinheiro, sucesso e hábitos da mesma forma. Esse é o ponto de virada. Existe um pensamento silencioso que mantém as pessoas exatamente onde estão. Ele não grita, não chama a atenção, não parece perigoso. Na verdade, ele parece lógico, razoável, até inteligente. É o pensamento do agora. Depois eu vejo isso. Quando sobrar, eu penso no futuro. Agora não dá. Mais pra frente eu resolvo. Essas frases parecem inofensivas. Quase todo mundo repete alguma delas todos os dias. Elas não soam como erro, não soam como fracasso, mas são exatamente essas frases que decidem o destino da maioria das pessoas. O pensamento do agora é traiçoeiro, porque ele sempre vem disfarçado de bom senso. Ele convence você de que está sendo prudente, que está apenas priorizando o momento, que está fazendo o melhor que pode com o que tem. E é por isso que quase ninguém percebe quando ele assume o controle. Esse pensamento faz você buscar alívio imediato, faz você evitar desconforto, faz você adiar decisões importantes, faz você trocar crescimento por conforto, todos os dias. E o mais perigoso, ele nunca diz que você está errado. Ele apenas sussurra. Agora não é a hora. Você pode trabalhar duro. Pode se esforçar mais do que todo mundo à sua volta. Pode acordar cedo, chegar tarde, cumprir todas as obrigações. Pode até ganhar mais dinheiro. Mas se a sua mente estiver presa apenas ao agora, nada muda de verdade. Porque o pensamento do agora não constrói. Ele apenas mantém. Ele não cria futuro. Ele apenas prolonga o presente. É ele que faz alguém ganhar mais e gastar mais. É ele que faz alguém prometer mudar e continuar igual. É ele que faz alguém sonhar grande, mas agir pequeno. Sempre existe uma justificativa. Sempre existe uma urgência. Sempre existe algo mais importante no momento. E assim, dia após dia, o futuro vai sendo empurrado para frente, até virar arrependimento. O pensamento do agora não destrói sua vida de uma vez. Ele faz algo pior. Ele rouba aos poucos. Rouba oportunidades. Rouba tempo. Rouba clareza. Rouba disciplina. E quando você percebe, anos se passaram e quase nada mudou. Esse é o preço de viver apenas para o alívio imediato. E quase ninguém percebe que está pagando. O cérebro humano não foi projetado para pensar em riqueza. Ele foi projetado para sobreviver. Desde o início, a função principal do cérebro sempre foi a mesma: economizar energia, evitar dor e buscar conforto. Por isso ele prefere o fácil, o conhecido, o prazer rápido. Tudo o que traz alívio imediato é automaticamente visto como algo positivo. Tudo o que exige esforço, paciência ou disciplina é interpretado como ameaça. Pensar no longo prazo exige exatamente aquilo que o cérebro tenta evitar: desconforto.
exige dizer não agora para ter sim depois. Exige abrir mão de prazer imediato por algo que ainda não é visível. Exige agir sem recompensa instantânea, e o cérebro odeia isso. Quando você decide guardar dinheiro em vez de gastar, o cérebro entende como perda. Quando você decide estudar em vez de descansar, o cérebro entende como esforço desnecessário. Quando você decide mudar um hábito ruim, o cérebro entende como risco, não porque é ruim, mas porque é diferente. É por isso que a maioria das pessoas escolhe, todos os dias, aquilo que alivia agora, em vez daquilo que constrói depois. É mais fácil gastar do que guardar, porque gastar traz sensação imediata de recompensa. É mais fácil reclamar do que mudar hábitos, porque reclamar alivia a frustração sem exigir ação. É mais fácil consumir do que investir tempo em aprender, porque aprender exige foco, paciência e repetição. O cérebro sempre pergunta: o que me dá prazer agora? Não. O que vai melhorar minha vida daqui a 5 anos? E se você não assume o controle consciente desse processo, ele decide por você. O problema não é errar. Errar faz parte do crescimento. O problema é repetir o erro achando que, dessa vez, o resultado vai ser diferente. A maioria das pessoas vive presa nesse ciclo invisível. Tentativa, frustração, promessa, repetição. Elas prometem mudar quando sobrar dinheiro. Prometem se organizar quando a vida ficar mais calma. Prometem investir em si mesmas quando as coisas melhorarem. Mas as coisas não melhoram sozinhas. Enquanto o cérebro estiver no comando automático, ele sempre vai escolher o conforto de hoje e sacrificar o futuro silenciosamente. Por isso, tantas pessoas trabalham a vida inteira e continuam no mesmo lugar. Não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade. É falta de consciência sobre como a própria mente funciona. Quando você entende isso, algo muda. Você percebe que vencer financeiramente não é lutar contra o mundo. É aprender a dominar os próprios impulsos. Porque quem controla o próprio cérebro, controla decisões. E quem controla decisões, controla o destino. Esse é o ponto que separa quem apenas sobrevive de quem realmente constrói algo duradouro. Agora seja honesto com você, sem justificar, sem se defender, sem criar desculpas. Quantas decisões você tomou recentemente, pensando apenas no agora? Quantas escolhas você fez buscando alívio imediato, mesmo sabendo lá no fundo que aquilo não te levaria a lugar nenhum? Quantas vezes você trocou o que era importante pelo que era confortável? Você sabia que precisava se organizar, mas preferiu adiar. Você sabia que precisava aprender algo novo, mas preferiu se distrair. Você sabia que precisava mudar um hábito, mas escolheu o caminho mais fácil. E quantas vezes você escolheu o prazer imediato? Pai chamou isso de merecimento? Eu trabalhei muito, eu mereço. Depois eu compenso. Só dessa vez. Essas frases parecem pequenas, mas repetidas ao longo do tempo, elas constroem uma vida inteira. Não é julgamento, é consciência. Porque enquanto você pensa pequeno, o tempo passa grande. Enquanto você hesita, o relógio continua andando. Enquanto você adia decisões difíceis, dias viram meses, meses viram anos. E o tempo não espera ninguém decidir amadurecer. Ele não se importa com suas intenções. Ele não negocia com seus planos. Ele apenas passa. Cada dia que você escolhe conforto em vez de crescimento, você paga com tempo. Cada decisão adiada, cada hábito mantido, cada mudança evitada, tem um custo invisível. E esse custo é alto. O silêncio que você sente agora não é vazio. É a sua consciência pedindo atenção. É a parte de você que sabe que poderia estar mais à frente se tivesse feito escolhas diferentes. Não ignore isso, porque esse desconforto não é seu inimigo. Ele é o sinal de que algo precisa mudar. O sinal de que você não quer mais viver no piloto automático. O sinal de que você está pronto para crescer. E crescimento nunca acontece no barulho. Ele começa no silêncio. Pessoas que constroem riqueza pensam diferente. Não porque nasceram diferentes, não porque tiveram mais sorte, mas porque aprenderam a enxergar o jogo de outra forma. Elas não pensam em dinheiro primeiro. Pensar apenas em dinheiro é o erro da maioria. Elas pensam em processo, pensam em hábitos, pensam em decisões pequenas, repetidas todos os dias, pensam em constância, não em explosão. Elas entendem algo que quase ninguém entende. Enriquecer não é um evento, não é um golpe de sorte.
Não é um momento mágico. É uma consequência. Consequência de escolhas feitas quando ninguém está vendo. Consequência de hábitos mantidos, mesmo quando não há motivação. Consequência de decisões repetidas em silêncio. Enquanto muitos buscam atalhos, essas pessoas constroem caminhos. Enquanto muitos querem resultados rápidos, elas se comprometem com o longo prazo. Elas sabem que o dinheiro não vem antes da disciplina, não vem antes da organização, não vem antes da maturidade emocional. Por isso, diante de qualquer decisão, elas fazem uma pergunta diferente. Enquanto alguns perguntam, o que eu ganho com isso agora? Outros perguntam, isso me aproxima ou me afasta do futuro que eu quero? Essa pergunta muda tudo. Ela muda a forma como você gasta. Ela muda a forma como você trabalha. Ela muda a forma como você usa seu tempo. Ela transforma escolhas impulsivas em decisões conscientes. Quando você começa a pensar assim, você para de viver reagindo ao momento e começa a agir com intenção. Você entende que dizer não hoje é uma forma de dizer sim amanhã. Você entende que abrir mão de conforto agora é o preço da liberdade depois. Você entende que hábitos simples, quando repetidos todos os dias, têm um poder gigantesco. Ler um pouco em vez de rolar a tela sem pensar. Guardar uma parte em vez de gastar tudo. Planejar antes de agir. Refletir antes de decidir. Nada disso parece grandioso no começo. Nada disso chama a atenção. Mas é exatamente assim que a riqueza é construída. No silêncio, na repetição, na consistência. A mente que constrói riqueza não busca aplausos imediatos. Ela busca progresso invisível. E com o tempo, esse progresso deixa de ser invisível. Essa é a virada de chave. Se tem algo que você precisa levar desse vídeo, é isso. Ninguém muda de vida de uma vez, mas todo mundo muda de vida por causa das decisões que repete. Não são os grandes momentos que definem seu futuro. São as pequenas escolhas feitas todos os dias. Quando ninguém está olhando. Quando ninguém aplaude. Quando parece que não faz diferença. Faz. Cada vez que você escolhe pensar no futuro, mesmo quando o presente pede conforto, você está treinando sua mente. Cada vez que você resiste ao impulso, organiza em vez de gastar, aprende em vez de se distrair, você está se afastando da versão antiga e se aproximando da versão que constrói. Riqueza não começa no bolso. Começa no autocontrole. Começa na consciência. Começa na coragem de fazer diferente, mesmo quando ninguém entende. Talvez hoje você ainda não veja resultado. Talvez nada mude imediatamente. Mas algo já mudou. A forma como você pensa, a forma como você decide, a forma como você enxerga o tempo. E isso é poderoso. Porque quando a mente muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os hábitos mudam. E quando os hábitos mudam, o destino muda. Lembre-se, o tempo vai passar de qualquer forma. A única pergunta é, quem você vai ser quando ele passar? A mesma pessoa, com as mesmas desculpas, os mesmos hábitos e os mesmos resultados? Ou alguém que decidiu em silêncio pensar diferente e construir algo maior? A escolha nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre mentalidade. E agora? Você já sabe disso. Esse é o começo.